Olá, sejam bem-vindos à notícia de hoje. Vamos falar sobre suzerano e vassalo na Idade Média. O suzerano, geralmente um senhor feudal, era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que esse, por último, deveria prestar fidelidade e ajuda ao suzerano. O vassalo oferecia ao senhor, ou suzerano, fidelidade e trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem muitas vezes se estendiam por várias regiões, sendo que o rei era o suzerano mais poderoso. Como exemplo, podemos usar com os rei Arthur. Rei Arthur, ele é ele é o suzerano que controla tudo, o rei mais poderoso, e o vassalo é quem presta serviços a ele com uma mínima parte da terra, que ele controla a terra por lá. Já agora sobre a política jurídica, o poder é controlado pelos vassalos, que seriam os donos de lotes de terras, que seriam os feudos. O poder jurídico é econômico e político, se concentra na mão dos vassalos, que seriam os senhores feudais. Algumas decisões jurídicas eram, em alguns casos, decididas com a participação do clero, que seriam os papas e bispos. Por isso que, quando um senhor feudal que tenha posse pela sua terra, ele passa dos limites, vamos dizer assim, um senhor papa da igreja tem que vir e consertar ele, falando que você não pode fazer isso porque isso vai contra a igreja e contra ao rei, que são superiores ao senhor vassalo. Isso aconteceu com o senhor Antônio algumas vezes, porque foi relatado e entrevistado isso. Agora que acabamos de falar sobre política e a política jurídica, vamos passar pela minha colega Rafaela, que vai falar sobre a economia da idade medieval. Muito obrigado. Antes da nossa repórter Rafaela se apresentar, vamos passar nossa propaganda sobre igreja. Por favor, assistam e comprem nossos produtos. Venha e adquira o seu lote no céu. Por apenas 15 moedas de ouro, você consegue comprar o seu espaço no céu. Não se vai ter que se preocupar com para onde vai depois da morte. Arrecadamentos na igreja mais próxima. Compre antes que acabe. Obrigada, Gabriel. Agora, sem mais delongas, eu irei apresentar sobre a economia durante a época medieval. Bom, a economia feudal era baseada na agricultura e nos feudos. No ramo da agricultura, as técnicas utilizadas eram extremamente rudimentares, porém isso não os impedia de praticar a agricultura nos feudos. O que eram esses feudos? Esses feudos eram terras que os suzeranos concediam aos vassalos para que eles, em troca, os dessem apenas lealdade e força militar quando necessário. Existiam moedas na época, porém não eram tão utilizadas quanto a troca de mercadorias, que eram muito mais. E além disso, também existiu artesanato, porém não em grande escala. Muito obrigada. Boa noite! Na reportagem de hoje falaremos sobre a nossa cultura, incluindo recentes acontecimentos na área musical, literal, na culinária e na arquitetura. Veja após a propaganda todas as informações. Compre, compre, compre! Acabou de lançar um novo livro sobre cultura, economia, culinária e música. Você vai poder aprender a fazer tudo em um dia só, apenas por 3 moedas de ouro. Compre antes que acabe, só hoje você terá desconto de 20%. Bom, retomando o assunto comprometido, falarei agora sobre a nossa cultura. A nossa cultura é basicamente um conjunto de manifestações filosóficas, literárias, culinárias, religiosas e até mesmo científicas, que vem misturando fatores da cultura grego-romana e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos. Vale destacar também que a Igreja Católica vem tendo uma preponderância muito marcante, sobretudo agora que os francos e as tribos germânicas aderiram também ao cristianismo. De tal maneira, ela vem detendo cerca de 1/3 das terras cultiváveis, o que está garantindo um considerável poder econômico na nossa sociedade. Vamos iniciar falando sobre a música medieval.
A música vem recebendo grande influência da igreja. Havia vista o canto sacro, especialmente o gregoriano de Gregório Magno, Papa Gregório I, composto por vozes masculinas, sendo feitos todos em formato de coral. Com tudo isso, na sexta-feira passada, dia 22, enquanto o monge italiano criou a pauta de 4 linhas e escala musical, os trovadores e menestréis vêm difundindo a música popular. Os principais estilos musicais que vêm se destacando recentemente são a música modal, a música polifônica, as artes antiqua e as artes novas, bem como as variações da música profana. Então, os instrumentos musicais que estão sendo mais usados são a citara, a alaude, a harpa, as flautas e os tambores. Exatamente como a nossa repórter falou, os instrumentos estão sendo bastante utilizados para a sua expressão de felicidade em comemorações de festivais, criando nossa nova cultura, fazendo com que sejam influenciados a comprar novos produtos de música.
dando continuidade à nossa reportagem de hoje sobre cultura, falaremos agora sobre a literatura. A literatura vem sendo muito marcada pelo uso do latim na maioria dos textos, os quais vêm repercutindo os temas religiosos e existenciais da moral cristã. Com tudo isso, as nossas manifestações vernáculas em forma lírica e narrativa romperam com essa tradição e vem marcando o abandono do latim clássico. Vem tendo ultimamente o surgimento da poesia trovadoresca, como por exemplo nas canções de gesta, escânio, de amor, de amizade, que vem marcando o pensamento medieval até o aparecimento, recentemente, do nosso quientismo. Falando sobre a nossa culinária, que acredito que todos estejam querendo saber o que foi resolvido, porque foi um assunto que repercutiu grandemente desde semana passada até agora, principalmente por estar sendo envolvido na nossa parte econômica, a culinária vem se enriquecendo muito e vem sendo destacada pelo uso de especiarias. Especiarias como noz moscada, canela, gengibre, açafrão, cravo em pó, que vem sendo muito utilizado na produção de molhos para carnes vermelhas, carnes de aves e de peixes também. Apesar dessa variedade, os alimentos que vêm sendo mais consumidos recentemente são os pães e cereais. Ensopados e caldos de batata também vêm sendo muito consumidos. A carne vem sendo um alimento muito valioso. A educação medieval é para poucos, pois só os filhos dos nobres estudam, por influência da Igreja, que ensina o latim, valores morais e doutrinas religiosas. Algumas escolas que ensinam táticas de guerras e outros conhecimentos militares, grande parte da população medieval é analfabeta e não tem acesso aos livros. Da Igreja parte os modelos educativos e as práticas de formação. Organizava-se as instituições, programava-se as intervenções, como também nela se discutia tanto as práticas como os modelos, práticas e modelos para o povo, práticas e modelos para as classes altas, uma vez que era típico da Idade Média o dualismo social, das teorias e das praxes educativas, como tinha sido no mundo. A arte medieval é marcada pela religiosidade, retratando pinturas, quase sempre passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais da igreja são formas de ensinar a população um pouco mais sobre a religião cristã e passagens bíblicas. A arte gótica é posterior à arte romântica, desenvolvida na Baixa Idade Média. Diferente da arte romântica, a arte gótica revela maior leveza e abertura, ou seja, se compararmos a arquitetura dos dois períodos, notamos que na arte gótica a construção não possui paredes tão grossas. Além disso, as entradas, seja das igrejas ou dos mosteiros, já incluía mais aberturas, desde janelas e portas. Traga seu filho já. A nova escola, igreja, acabou de ser construída. Seu filho irá aprender sobre nosso querido Deus e ainda sobre nossa história. Aproveite que as aulas são por tempo ilimitado. Corra!
Uma doença está devastando a população no século XXI. Historiadores fizeram um cálculo que teve como resultado 1/3 dos habitantes que estão morrendo desta doença. Temos a peste negra, que está transmitindo através de picadas de pulgas e de ratos doentes. Esses animais estão chegando através de porões de navios vindo do Oriente. Como nós estamos sem condições higiênicas adequadas, os ratos estão se espalhando com facilidade. Tomem cuidado, pois se tiver contato com a doença, vocês terão pouco tempo de vida. Com conhecimento médico pouco desenvolvido, pode considerar uma confirmação de sua morte. Para complicar ainda mais a situação, muitos atribuem a doença a fatores comportamentais, ambientais ou espirituais. Além disso, nos países industrializados, os problemas cardíacos e o câncer formam uma duplicidade campeã de causas de imortalidades, devido ao hábito e, ironicamente, à longevidade conquistada pelo homem moderno. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, detentora do poder espiritual. A Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo servos trabalhando nelas. Os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia e outros livros religiosos. Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. De acordo com Jerônimo, seu contemporâneo, Agostinho restabeleceu a fé. Em seus primeiros anos, Agostinho é muito influenciado pelo maniqueísmo e logo depois pelo neoplatonismo de Plotino. Depois de se converter ao cristianismo e aceitar o batismo, desenvolveu uma abordagem original à filosofia e teologia, acomodando uma variedade de métodos e perspectivas de uma maneira até então desconhecida, acreditando que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana. Ajudou a formular a doutrina do pecado original e deu contribuições seminais ao desenvolvimento da doutrina da guerra.
Estamos chegando ao fim do noticiário. Infelizmente, não temos mais notícias para passar, mas com certeza na próxima vez que voltarmos, teremos novidades impressionantes para vocês. Como vocês puderam perceber, desde a Idade Média, tivemos muitas influências para a nossa criação de músicas, de cultura, de política, de economia. Isso tudo foi graças a acontecimentos muito históricos e muito importantes. Cada doença, cada guerra, cada economia criada, cada crise foi um acontecimento muito importante para que a sociedade se fortaleça. Muito obrigado por terem assistido nosso noticiário de hoje.